Café Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação: Marco Aurélio Serral Júnior. Olá, pessoal, aqui que está acompanhando e assistindo, ouvindo o Café Previdenciário. Sou o Marco Serral, professor Marco Serral, Marco Aurélio Serral Júnior, mais conhecido aí como Marco Serral. Sou professor da Universidade Federal do Paraná, na graduação, também no mestrado e no doutorado. Sou doutor e mestre em Direito pela USP, a Universidade de São Paulo. Atualmente advogado e consultor, autor e coordenador de inúmeras obras. Enfim, e vou bater um papinho aqui com vocês nesse programa a respeito do Juizado Especial Federal, temas polêmicos aí que eu selecionei, que eu separei para a gente conversar a respeito dos Juizados Especiais Federais, que é um tópico muito importante para a advocacia previdenciária, né? Grande parte da advocacia previdenciária se dá dentro do ambiente dos Juizados Especiais Federais. Vocês aí, gostando ou não, um percentual muito grande da nossa atividade se dá dentro dos Juizados Especiais Federais. Então, é um assunto que tem que ser tratado, estudado e, sobretudo, criticado, que é mais ou menos o que eu vou fazer aqui nesse podcast, né? Temos liberdade para isso, nós vamos aí, então, expor alguns pontos, vamos aí apresentar alguns pontos que eu considero bem, assim, interessantes para que a gente possa expor e criticar, sobretudo. Então, essa é a proposta dessa conversa de hoje. Bom, um primeiro ponto que eu gostaria de apresentar aqui aos ouvintes, às ouvintes, é o fato, e passa batido, né? Assim, é interessante que esse ponto chama pouca atenção, eu vejo poucas pessoas apresentando isso e trazendo isso, enfim, em seminários, congressos, mesmo na advocacia enfrentando isso, vejo pouca repercussão disso e, para mim, é um dos pontos de maior gravidade em relação aos Juizados Especiais Federais. Eu creio que um dos grandes, assim, a origem de vários males que nós temos em relação a juizados se dá por conta desse elemento que eu vou trazer a vocês. E o que seria, né? Nós temos aqui a definição de diversas questões processuais de juizados a partir não de lei, né? Seja lá da Lei 9.099, da Lei 12.259 ou da Lei de Juizados da Fazenda Pública, enfim, lei, né? Lei no sentido estrito, mas qualquer legislação. Muitas questões processuais dos Juizados Especiais Federais vêm por ato administrativo dos tribunais, né? Especialmente o CJF, o Conselho da Justiça Federal, que é o órgão administrativo de cúpula da Justiça Federal Brasileira, composto lá por um ministro do STJ, pelos 6 presidentes de tribunais regionais federais, enfim, é um órgão administrativo da Justiça Federal, enfim, ele cuida da administração da Justiça Federal, tem um papel bem importante. E, além disso, o CJF, ele normatiza, ele regulamenta procedimentos, regulamenta a condução administrativa da Justiça Federal. O que faz aí o seu papel, enfim, né? Ele tem, de fato, uma importância, padroniza procedimentos, ele estabelece como é que são os precatórios, como é que é o sistema informatizado, enfim, é claro que é um papel extremamente relevante, importante, pertinente. Só que, muitas vezes, e no caso dos Juizados Especiais Federais, isso fica muito evidente e me incomoda demais. Eu me formei aí há alguns anos, né? A ideia da legalidade muito importante, né? Vindo de um período pós-ditadura militar. Então, a ideia aí da legalidade é muito relevante para mim e para a geração de juristas formados lá nos anos 90. E o que a gente percebe? Que muitos temas processuais de juizados especiais federais são definidos não por lei, mas por resolução do CJF, ato administrativo, ato infralegal, as resoluções do CJF. Isso me incomoda demais, me incomoda sobremaneira, e eu vejo pouco reflexo disso nas discussões nos congressos, dos institutos, ou na prática da advocacia, ou pela OAB, enfim, passa meio batido. Me incomoda demais porque, como eu disse, talvez a origem de alguns dos problemas dos juizados venha daqui. A resolução administrativa, ela não tem o condão de criar rito processual, procedimento, tipos de recurso, cabimento de recurso, prazos, e é o que acontece na prática, né? A Constituição Federal, no artigo 93, lá nos seus incisos, ela diz que os tribunais eles podem criar o seu regimento interno. O seu regimento interno
ele diz respeito apenas a questões aí de competência. A primeira sessão julga isso, a segunda sessão julga aquilo, enfim, questões administrativas menores. O papel dos regimentos internos é esse, e da mesma forma qualquer norma administrativa criada pelos tribunais. E no caso das resoluções do CJF a respeito de juizados especiais federais, a gente vê que esses atos administrativos eles vão muito mais longe do que simples questões burocráticas, de padronização ou de formalização. A 547 sobre turmas recursais e a 586 sobre a TNU, se a gente analisa friamente ali, essas resoluções, né, a 586 sobre a TNU principalmente, ela cria hipóteses de cabimento do incidente para a TNU, os requisitos que esse recurso deve ter. O pré-questionamento funciona assim, assim, assado. O dissídio, o cotejo analítico tem que ser feito assim, assim, assado. Os prazos são esses. Os recursos cabem assim, tais decisões são irrecorríveis. Para mim, isso é bem espantoso que seja aceito tão tranquilamente, né, pela advocacia, pelo Ministério Público, pela Defensoria, enfim, normas processuais, verdadeiras normas processuais criadas aí por regulamento, né, por resolução administrativa, com todo respeito ao CJF, mas não é o Congresso Nacional. A criação de legislação processual é ato privativo do Congresso Nacional. Então, isso me espanta muito, né, e, como eu disse, né, passa batido, pouca discussão, pouco debate a respeito, e nós temos aí um dos primeiros pontos que lá na frente vão ser motivo para esses diversos problemas que a gente enfrenta no juizado, sobretudo um procedimento de segunda categoria, enfim, né, questões processuais aí que são atropeladas muitas vezes. E origem disso, uma das causas disso, não é só aquele juiz é muito ruim, aquela outra vara julga mal, enfim, a questão estrutural ela é bem importante e passa aqui por esse tópico da criação de processo, normas processuais por resolução administrativa e não por lei. Outro ponto que eu quero conversar com vocês, conversar aí com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte, é o fato das decisões interlocutórias, uma possibilidade de recurso imediato. Nós analisamos ali o artigo 4º, o artigo 5º da Lei de Juizados Especiais Federais, né, a Lei 10.259, e nós temos ali a possibilidade de recurso de agravo tão somente para aquele tipo de decisão que analisa a liminar ou a tutela provisória, enfim. O agravo ele só cabe para isso. Então, nós temos aí uma limitação extrema. E as demais decisões todas, não cabe mandato de segurança, né? Diz aí já o tema 77 da repercussão geral, e todas as demais decisões interlocutórias, elas ficam aguardando o momento da sua impugnação apenas com preliminar do recurso inominado, enfim, que é o recurso contra a sentença, né? Então, essas decisões interlocutórias variadas, não tem uma possibilidade de impugnação imediata, direta, ficam aqui sem preclusão, claro, então não tem a preclusão, mas elas só podem ser impugnadas ou revistas lá adiante como preliminar do recurso nominado, preliminar do recurso contra a sentença. Isso está na lei, né? Aqui não é um problema de resolução, não é um problema de prática judicial, isso está na própria lei. Então é um problema de lei, aqui de legislação. A lei é mal feita, a lei é muito limitante, enfim, é um aspecto aqui que é um problema legislativo. E eu considero aqui que isso deveria ser revisto. Esse modelo ele foi importado para o CPC de 2015, mas não foi levado para lá com essa limitação tão extrema. Foi levado ao CPC de 2015 com a possibilidade de agravo de instrumento para um pouco mais de decisão, um pouco mais de modalidades de decisão. Então, o artigo 1015 do CPC ele fala, cabe agravo de instrumento da tutela provisória, mas não só, das decisões de mérito, das questões sobre justiça gratuita, das questões sobre litisconsórcio e intervenção de terceiros, as questões sobre a fase executiva ou de cumprimento de sentença, e por aí vai. E ainda assim eu acho bastante limitado, né, esse rol lá do CPC, e o próprio STJ flexibiliza esse rol quando lá, no fim de 2019, ele julga o tema 988 e diz que o agravo de instrumento, além desse rol do artigo 1015, pode ser aí interposto quando a situação for urgente, quando o julgamento do tema pelo no bojo do recurso de apelação se tornar inútil. Então, assim, esse modelo é um pouco melhor do que nós temos no Juizado Especial Federal. Nos juizados, inúmeras decisões importantes vão ficar
como apenas preliminar de recurso nominado. Questões sobre instrução probatória, enfim, sobre o próprio litisconsórcio, participação no processo. Eu creio que isso é muito impactante, porque a probabilidade da turma recursal vir anular uma sentença, o processo ser retomado, autos processuais refeitos, é muito pequena. Geralmente, a tendência dos tribunais ou das turmas recursais, a tendência de qualquer colegiado é manter as decisões recorridas. A tendência de reforma sempre é excepcional. Isso é até uma questão de ser humano, ele tende a manter as coisas como estão e alterar apenas excepcionalmente. No sistema judicial também vem dessa forma. E nós temos aqui, então, um grande impacto para o andamento processual. Diversas decisões que impactam, né, a questão probatória, principalmente, e muito dificilmente serão revistas ou processo anulado lá no âmbito da turma recursal. Então, aqui, eu creio que mereceria uma revisão, não digo nem de jurisprudência, porque aqui a questão é legislativa mesmo, e se entende, né, o STJ entende que o tema 988, que flexibilizou o agravo instrumento no processo comum, não se aplica aos juizados especiais federais, ele é voltado unicamente ao processo de rito comum, as varas federais comuns. Enfim, então, já que eu não posso aplicar o tema 988 aos juizados, eu sugiro aqui, de modo urgente, uma ampliação do rol de possibilidades do recurso de agravo nos juizados, uma revisão aqui do artigo 4º e 5º da Lei 10.259, não é uma questão de prática, de jurisprudência, é uma questão de alteração legislativa. E também coloco esse ponto aqui. Os juizados, eles são causas apenas de menor valor da causa, nunca de menor complexidade. O direito previdenciário, ele sempre é um direito de maior complexidade. O valor da causa pode ser pequeno, mas o direito material envolvido é de grande complexidade. Nós temos sempre questões complexas em torno da prova, questões complexas em torno de aplicação de precedentes vinculantes e por aí vai. Então, essas questões procedimentais são de grande relevância e isso também aí tem um outro fator complicador, que é o tema do nosso próximo bloco, que é a questão de que não se discute matéria processual no incidente voltado à TNU. Bom, nesse bloco que a gente tem aqui para nossa conversa, nesse nosso cafezinho, nós temos aqui uma discussão sobre um incidente de uniformização voltado à TNU. Temos lá também para as turmas regionais de uniformização, mas, sobretudo, a grande relevância é dos incidentes voltados à TNU, a Turma Nacional de Uniformização. E nós temos no artigo 14 da Lei de Juizados um indicativo de que esse incidente ele cuida apenas de direito material, quando há divergência entre turmas recursais de regiões distintas e há uma menção expressa a não se tratar aí de questões de fato e de questões de direito processual. Dentro daquela linha, daquela premissa de que juizados tratam de matérias simples, de causas de menor complexidade, o que é uma premissa, como eu já mencionei no bloco anterior, bastante equivocada. O fato de que nós temos aí um direito material que não é simples, que não é de menor complexidade. É um direito material que se pauta em uma legislação que muda progressivamente, é uma legislação que não é estável, como o direito civil, como o direito administrativo, é uma legislação tendente a grandes mudanças, além disso, uma jurisprudência que oscila drasticamente, sempre mudando, e a questão de prova também de grande complexidade. Vamos pensar aqui, por exemplo, na aposentadoria especial, as questões de demonstração da atividade especial, ruído, calor e etc. Inúmeros temas que a gente tem aí. A questão do BPC, por exemplo, a prova da deficiência, isso é de alta complexidade, a prova da vulnerabilidade econômica. Então tem um fator matemático previsto em lei, temos a possibilidade de comprovação desse estado econômico por outros meios de prova, e por aí vai, né? A prova da união estável, são fatores de grande complexidade processual, que vem do direito material e isso repercute no direito processual, na questão probatória. Então, eu vejo como um grande ponto aqui complicado, um ponto assim, que mereceria uma alteração, uma mudança, e da mesma forma, não adianta mudança de jurisprudência, é uma mudança legislativa.
com certeza nós mereceríamos aqui espaço para incidente de uniformização voltado à TNU, que também absorvesse questões processuais. A premissa de que juizados especiais federais tratam apenas de matérias de menor complexidade, ela é bastante equivocada, como eu vim demonstrando, e sugiro também aqui uma movimentação dos institutos, da OAB e da advocacia como um todo, no sentido de alteração disso, né? A gente, claro, percebe algumas teses da TNU, algumas súmulas, no sentido de dar um espaço meio sutil, né? Enfim, de uma forma, a questão processual acaba aparecendo ali meio, né, sutilmente, mas ainda assim caberia mesmo uma discussão processual aberta, né? Violação a dispositivos de norma processual, CPC e assim por diante. Então, eu creio que seria muito importante que o incidente para a TNU tivesse também esse espaço. Outro ponto que me chama muito a atenção é o fato de que não há um acesso direto ao STJ. Quando a sua ação ela começa a tramitar no Juizado Especial Federal, o acesso ao STJ ele é bastante indireto, ou ele é reflexo indireto. Nós temos, então, o descabimento do recurso especial contra as decisões de turmas recursais. Isso está muito bem sedimentado na jurisprudência do STJ, é a súmula 203, né, que diz que não cabe recurso especial contra decisão de colegiado de juizado especial. Então, de fato, não tem muito espaço para esse tipo de discussão, de retomada, enfim. Nós temos aqui o descabimento do recurso especial, porque o artigo 105, inciso 3 da Constituição, ele coloca que só cabe recurso especial contra decisões de tribunais. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, então não cabe mesmo o recurso especial contra a decisão de um colegiado de juizado especial, seja civil, fazenda pública ou, no nosso caso, juizado especial federal. Isso esbarra no artigo 105, inciso 3 do texto constitucional. O acesso ao STJ via juizados especiais federais, ele vai ser bem distante e indireto. Então, o seu processo passa pela turma recursal, chega à TNU via incidente de uniformização e, eventualmente, a decisão da TNU contraria a jurisprudência dominante ou súmulas do STJ. E, por isso, há o pedido de uniformização da TNU em relação ao próprio STJ. Mas vejam como isso é tormentoso, né? O pessoal já se debate aí para que o incidente chegue na turma regional ou na turma nacional. Imagine ainda dar mais um passo da TNU em relação ou em direção ao STJ, para que o STJ uniformize toda a jurisprudência. É um caminho distante, largo e tortuoso. E o que acaba acontecendo aqui? Não é só uma questão, assim, uma crítica de um professor, uma crítica meramente acadêmica. Quero que o pessoal entre nessa minha conversa e perceba que não é simplesmente uma questão acadêmica. O ponto é, quando o meu processo, que começa no Juizado Especial Federal, ele está distante da jurisdição do STJ, qual é o efeito prático que muitas vezes nós verificamos na prática? Os juizados praticam uma jurisprudência que não é aquela que o STJ está decidindo e validando. Há uma dissonância entre o processo que tramita em vara comum e o processo que tramita em Juizado Especial Federal. Muitas vezes nós verificamos isso. Na vara federal comum, o processo tem um destino, e aí geralmente muito próximo do que o STJ está julgando, e nos juizados especiais federais, muitas vezes há uma dissonância. O entendimento em diversas situações, a própria revisão da vida toda foi assim durante muito tempo, acaba sendo distoante do que acontece no STJ, como se fosse um mundo à parte. O grande efeito prático pernicioso é esse. O âmbito dos juizados especiais federais muitas vezes acaba sendo um mundo judicial à parte, porque vai demorar muito para chegar lá na frente, no âmbito da jurisdição do STJ. Então, muitas vezes verificamos isso. Eu creio que é um ponto assim, bastante polêmico, bastante aí pernicioso, e não deveria acontecer, né? A uniformização vai se dar somente lá na frente, enfim. Isso seria mais adequado que a jurisdição caminhasse mais próxima a mais uma. Então, outro ponto assim que eu gostaria de apresentar a vocês. Um outro aspecto que eu gostaria de conversar com vocês, dentro dessa linha dos temas polêmicos
de juizados especiais federais diz respeito à ação rescisória, né? Como é que isso funciona em relação aos juizados especiais federais? Nós temos ali muito claramente no artigo 59 da Lei 9.099, que se aplica por analogia aos juizados especiais federais, nós temos lá um indicativo, né? O artigo 59 estabelece que nas ações de juizados não cabe ação rescisória. Então, uma coisa julgada que se constitui dentro do sistema dos juizados especiais federais, ela não pode ser desconstituída, porque o artigo 59 da Lei 9.099 não permite a rescisória dentro do sistema dos juizados especiais federais. Por analogia, esse artigo é aplicado aos juizados especiais federais, enfim, isso é algo bastante definido, já bastante estabelecido na jurisprudência. No começo do juizado, se pensou em analogia ao CPC, trazer a rescisória para os juizados em analogia ao CPC, porque a matéria não estaria tratada na Lei 10.259, também não estaria, enfim, aí prevista propriamente na Lei 9.099, né, porque se fala ali neste rito, né, então se defendeu uma perspectiva mais ligada à literalidade, então seria o rito da 9.099, não o rito dos juizados especiais federais, mas logo essa tese cai, enfim, a possibilidade de rescisória nos juizados especiais federais já logo cai ali no começo da discussão, no começo dos anos fim dos anos 2000, não mais que isso já se descarta isso, hoje a jurisprudência predominante em relação a esse ponto, né? Então nós temos aqui essa ideia de que não cabe ação rescisória nos juizados especiais federais, por aplicação especialmente do artigo 59 da Lei 9.099, a lei de juizados especiais cíveis ou juizados de pequenas causas, né, como ainda são conhecidos. E por que não cabe rescisória no formato ou no modelo dos juizados especiais cíveis? Daí vindo depois a importação aqui para os juizados especiais federais. E é importante que a gente faça essa análise, porque as premissas que impedem a ação rescisória no juizado especial cível talvez não se apliquem ao juizado especial federal. Então vamos lá, né? Novamente retomando este tópico aqui. No juizado especial cível nós temos o quê? Um procedimento pautado por informalidade, por simplicidade processual, por oralidade, né? Eu vou lá e apresento a minha demanda, sobretudo causas, né, conflitos solucionados através de solução consensual, acordo, né? Então propus ali uma ação de indenização, pedi 10 mil, o réu ali, a parte ré, me oferece 5, nós fechamos um acordo em 6 e morre ali, né? Então, uma simplicidade procedimental, a solução pelo acordo, a oralidade, enfim, de fato, né, é um mecanismo que funciona muito bem para os juizados especiais cíveis, para causas relativas a direito patrimonial, causas de pequena monta. De fato, tem, né, um sentido ali no juizado especial cível. E essas premissas são muito diversas daquele cenário que nós identificamos no juizado especial federal. A litigância não é entre particulares, entre Caio versus Tício, né, como a gente aprende na faculdade. A litigância é entre o segurado, a segurada e uma pessoa gigante do outro lado, que é o INSS. É uma disparidade de poder gigantesca. Além disso, nós temos uma questão alimentar envolvida aqui. Outro ponto importante, o direito material envolvido de altíssima complexidade. Qualquer benefício do auxílio-reclusão, aposentadoria por tempo de contribuição, as questões todas são de alta complexidade. O direito material complexo. Nós temos oscilação de jurisprudência, oscilação de legislação, mudanças progressivas e solução consensual extremamente limitada. O acordo só acontece quando a AGU autoriza, nos moldes que a AGU preconiza. Não tem um verdadeiro debate. Eu pedi 10 de indenização, o réu me ofereceu 5, a gente fecha em 6. E ele paga em 3 parcelas de 2. Não tem uma negociação de verdade aqui. É uma conciliação bastante limitada. E a parte adere muitas vezes premida por extrema necessidade também. Então são modelos processuais muito distintos, pessoal. As premissas do modelo do JEC para o modelo do JEF são muito distintas, são muito aí diferentes, são cenários muito distintos. Para mim, se aplica muito bem a proibição da ação rescisória quando a gente fala em JEC, Juizado Especial Cível. Eu fiz o acordo lá com a parte ré, recebi 6 mil em 3 vezes de 2, não tem sentido pensar uma rescisória. É batida de carro, briga de vizinho, de fato
algo extremamente singelo. Não tem sentido pensar na rescisória mesmo. É muito diferente nós falarmos de matéria de direito federal, de legislação federal. INSS, direito previdenciário. Então, violação à norma jurídica. O acórdão violou a norma jurídica. Isso acontece a todo momento, porque é uma interpretação complexa. Prova nova, fato novo, isso aí é extremamente relevante no direito previdenciário. Haja visto o tema 1124, todo o impacto que está causando aí no direito previdenciário nacional, depois do julgamento do STJ. Né? Então, questões de competência, tem alguma discussão também sobre se a matéria de acidente do trabalho ou não, ou se é benefício previdenciário mesmo. Então, a ação rescisória no Juizado Especial Federal em relação a temas de direito previdenciário, ela é extremamente pertinente. Ser proibida é algo assim que me chama muito a atenção. Me parece uma bola fora do legislador aqui. Isso poderia ser visto também pela via legislativa. A gente tem muitos elementos aqui que apontam o procedimento no Juizado Especial Federal como um procedimento de fato de segunda categoria. Menos instrumentos, menos recursos, menos possibilidades processuais. Então nós temos aqui muitos tópicos para serem repensados. Não adianta só criticar o juízo lá da primeira vara de não sei aonde, que não julga tão bem. As questões estruturais de juizados me chamam mais atenção do que essa ou aquela vara, essa ou aquela secretaria que trabalham bem ou não tão bem. Então as questões estruturais são as principais conversas que eu quero trazer para vocês aqui neste cafezinho. E aqui, ainda neste assunto da ação rescisória, nós temos aí uma válvula de escape, nós temos uma inovação importante de cerca de 3 anos para cá, que é o tema 100 da repercussão geral. Tema 100, não é 1100, enfim. Vejam só, um tema bem antigo, estava parado lá com pedido de vista da ministra Rosa Weber durante muitos anos e foi julgado mais ou menos 3 anos. E é um tema muito importante, ele traz aí um impacto processual muito significativo em relação a juizados especiais, porque permite não ação rescisória, mas permite a desconstituição da coisa julgada inconstitucional. Então tem uma coisa julgada constituída lá nos juizados especiais federais, né? Não cabe mais recurso, transita em julgado e se verifica que aquela decisão é incompatível com um julgamento do Supremo Tribunal Federal em matéria de controle de constitucionalidade. A turma recursal julga de uma forma e transita em julgado. Não sobe um incidente para a TNU, não sobe um incidente para a turma regional, não é admitido recurso extraordinário, enfim, transita em julgado. E depois eu verifico que o Supremo Tribunal Federal, em matéria de controle de constitucionalidade, tem entendimento diverso, julga de outra forma. Isso pode ser em repercussão geral, pode ser em ADI, pode ser em ADPF, em súmula vinculante, não importa. O entendimento do Supremo em matéria de controle de constitucionalidade é distinto do entendimento da turma recursal naquele acórdão que transitou em julgado. Aquela coisa julgada deve ser desconstituída, ainda que não exista ação rescisória. E quanto a isso, o Supremo Tribunal Federal permitiu aí a possibilidade de uma simples petição, um incidente, né? Já que não existe ação rescisória, ele permite que isso se dê através de um simples incidente, uma simples petição. É um caminho bastante interessante, não é ainda uma ação rescisória, ou seja, não vale isso por conta de fato novo, de prova nova, de violação da norma jurídica. Cabe aqui estritamente a questão de uma divergência quanto ao entendimento constitucional. Vou dar um exemplo aqui. A questão temporal talvez aí já esteja ficando para trás, mas um exemplo assim bem concreto. Uma decisão de turma recursal que não permita pensão por morte ao menor sob guarda judicial. Não permitiu por qualquer motivo, por entendimento, enfim, né, por falta de prova, por qualquer motivo. E aí nós lembramos que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4878, restabeleceu o menor sob guarda no rol de dependentes previdenciários. Tanto que em 2025, a própria lei de benefícios foi alterada e retomou expressamente agora o menor sob guarda no rol de dependentes previdenciários. Mas aquele nosso acórdão ali, da turma recursal, contrário ao entendimento do Supremo, nessa matéria, poderá ser desconstituído porque os entendimentos são divergentes. A turma recursal, né, profere uma decisão que transita em julgado, essa coisa julgada está em descompasso com o entendimento do Supremo, portanto, pode ser desconstituído.
Então, já aqui um caminho interessante, né? Não tem todo o alcance da ação rescisória, mas um caminho interessante. Eu creio que a partir daí a gente consiga desdobrar um pouco isso, talvez com alguma criação jurisprudencial, provocando, né, o aumento dessa ferramenta e, quem sabe, lá o que seria o ideal, mudança legislativa no futuro para fins de retomada mesmo, né, da ação rescisória dentro dos juizados especiais federais. E aqui o nosso último assunto, nesse cafezinho tão bacana aqui com vocês, né? Vamos falar sobre a TNU, né? Já falamos um pouquinho antes sobre o incidente, mas eu gostaria de falar um pouco outra questão estrutural que me incomoda bastante como professor de processo civil, que é o papel da TNU. Eu tenho aí algumas obras sobre Supremo Tribunal Federal, STJ, há anos eu estudo recurso especial, recurso extraordinário, estudo a jurisdição constitucional, a jurisdição especial do STJ, do TST, enfim, é um objeto de estudo meu há muitos anos e tenho várias obras publicadas a respeito, então é um assunto que me chama muito a atenção. E o que eu falo, né, quando eu dou essa aula de recurso especial, quando eu dou essa aula de recurso extraordinário, ou mesmo de recurso de revista, o que eu começo falando? Mas, sobretudo, STJ e Supremo. Eu falo, gente, alunos, os requisitos para o recurso extraordinário, para o recurso especial, são complexos, são diferenciados, exigem mais técnica. Por quê? Porque a origem desses tribunais se dá pela própria Constituição Federal. A Constituição Federal atribui ao Supremo um papel diferente, atribui ao STJ um papel diferente dos tribunais, né, do Tribunal de Justiça, do TRF, assim por diante, e, portanto, isso impacta os requisitos de admissibilidade para o STJ, para o Supremo, enfim, os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, do recurso especial. Isso é um impacto inegável, mas justificável, porque o STJ tem uma corte, né, tem um papel diferenciado, o STJ tem um papel diferenciado. E daí também o papel importante desses tribunais na formação dos precedentes qualificados. Os temas repetitivos, né, tema do STJ, tema do Supremo, que depois vão impactar todo o sistema judicial. Se você propõe uma ação contra um precedente vinculante, ela é julgada no modelo da improcedência liminar, artigo 332 do CPC. Você recorre contra uma sentença baseada em precedente vinculante, seu recurso não é admitido. Agravo interno contra a tese pautada em precedente vinculante, você vai tomar multa e assim por diante. Ou tem que, pelo menos, ali praticar a distinção e etc. Mas é um modelo bastante rigoroso em termos de precedente vinculante. Rigoroso, mas justificável, porque Supremo e STJ têm aí a sua raiz na própria Constituição. Então isso justifica toda a mudança processual que decorre daí por diante. E a TNU, onde se encaixa nisso? A TNU, gente, não se encaixa nisso. Basicamente, essa é a questão central. A TNU, ela existe apenas por previsão do artigo 14 da Lei 10.259. Ela edita precedentes vinculantes, né, os famosos temas da TNU, há inúmeros temas, estamos chegando aí nos 400 temas da TNU, um pouquinho menos de súmulas, né, depois o pessoal abandonou um pouco as súmulas e a gente tem muito mais os temas da TNU, são quase 400, né, vai ser julgado aí 370 esses dias aí. E vejam só, um tema da TNU tem todo o rigor do precedente vinculante dentro do sistema dos juizados especiais federais. Só que a TNU não tem aquela raiz constitucional que foi atribuída ao Supremo e ao STJ. A TNU não tem previsão na Constituição. Ela tem previsão simplesmente no artigo 14 da Lei 10.259. A sua composição sequer é fixa. São mandatos de 2 anos, rotatividade entre os componentes da TNU, uma jurisprudência que oscila pra caramba. Então, como é que eu atribuo a TNU? Com todo respeito a quem a integra, mas a questão estrutural aqui que eu estou destacando. Nós temos aqui uma perspectiva de uma corte rotativa, que não tem previsão no texto constitucional, a sua competência prevista no artigo 14 da Lei 10.259, na resolução 586 do CJF, e com essa base super frágil, ela cria temas que têm eficácia vinculante igual do recurso extraordinário, igual do STJ, do recurso especial no STJ, um fortíssimo impacto processual no sistema dos juizados, aonde eu não discuto o processo, então não posso trabalhar um distinguishing para levar meu incidente para a TNU, para que seja
revisto aquele precedente. Então, assim, os precedentes raramente são revistos pela TNU, né? Muito poucos são retratados, são revistos aí. Então, eu vejo aqui uma outra questão de grande complexidade, uma questão estrutural que causa grande impacto, e também não vejo nenhum movimento para ser repensado isso, ser aí reposto isso ou colocado em bases mais próximas ao texto constitucional. Então, vou deixando aqui, meu café já está quase acabando, vou deixando meu abraço a vocês aí, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, o público do IBDP, e espero que tenham gostado desse bate-papo a respeito desse tema tão importante, complexo e pouco estudado e trabalhado, que são os juizados especiais federais. Um grande abraço, até breve. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos e associe-se ao IBDP através do site ibdp.org.br e tenha acesso a vários cursos, eventos e outros conteúdos exclusivos. E lembre-se, todas as terças-feiras temos um encontro marcado por aqui. Até o próximo episódio.